Vamos ao principal assunto hoje. Aliás, dominou todo o noticiário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de penduricalhos para os funcionários dos três poderes. E o Legislativo avançou para convocar parentes de ministros da Corte para participarem em CPIs. Reportagem de Luciana Amaral. Agora, as esferas municipais, estaduais e federal têm até 60 dias para revisar pagamentos adicionais não previstos em lei e que levam salários do funcionalismo a ultrapassarem o teto. Hoje, esse valor é de R$ 46,3 mil, o que ganha um ministro do STF. Depois do prazo, adicionais sem fundamento na legislação terão de ser cortados. Entre essas verbas estão licenças compensatórias, licenças-prêmio, gratificações e os auxílios Peru e auxílio Panetone. Esses com nomes que, segundo o ministro Flávio Dino, afrontam ainda mais o decoro das funções públicas. O fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias chegou recentemente a patamares absolutamente incompatíveis com o artigo 37 da Constituição, mormente quanto aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, escreveu Dino. A decisão ainda terá de passar pelo plenário da Suprema Corte e chega 2 dias depois do Congresso aprovar reajustes e mudanças nas carreiras do Legislativo que fazem com que os salários dos servidores possam chegar a R$ 77 mil. A deputada Adriana Ventura elogiou a ordem de Dino para tentar dar um freio na questão. Uma decisão acertada, sem sombra de dúvida, porque o que a gente está vendo é a farra dos supersalários, a farra dos penduricários. Isso é uma vergonha. Durante o ano passado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizia que uma das prioridades da casa seria avançar com a reforma administrativa para reduzir gastos públicos por meio da reestruturação das regras de carreiras e salários. O grupo de trabalho criado para isso entregou uma proposta em outubro. Depois, não houve mais avanços e a perspectiva é de que em 2026 a reforma não saia do lugar. O projeto de reajuste aprovado pelo Congresso está na mesa de Lula para sanção ou veto. Em um momento de articulações eleitorais, Lula não gostaria de comprar briga com os parlamentares, nem com o próprio funcionalismo. Lula também tenta se entender com o Supremo. O presidente reforçou a defesa que ministros da Corte têm um mandato, mas ressaltou que qualquer decisão sobre o assunto fica a cargo do parlamento. Os projetos sobre o tema estão travados no Congresso. O Legislativo, no entanto, segue pressionando o Supremo em outra frente. Familiares de Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski seguem na mira de integrantes de CPIs por conta do caso Master, com pedidos de convocação e quebras de sigilos. A crise faz as desavenças transbordarem até para dentro do Supremo, com os recados de Moraes contra o Código de Conduta desejado por Edson Fachin, que acabou cancelando a reunião prevista para discutir o cronograma do manual. Tudo isso acontece numa semana que começou com o presidente do Supremo apelando a uma autocorreção dos poderes. Bom, a gente começou com reforma administrativa, foi dar uma passeada no Supremo. Vamos voltar para a reforma administrativa. Vera Monteiro, o que o ministro fez resolve? Olha, o que o ministro fez foi dar uma boa mão para o Fachin na pauta de moralização do Supremo. Isso ele fez. Agora, se isso resolve a pauta da reforma administrativa, eu diria que isso é um bom sinal para um dos temas que é muito caro a quem estuda o tema da reforma administrativa no Brasil. Eu disse um dos temas porque a questão da remuneração dos servidores é um dos aspectos que uma reforma administrativa vai ter que enfrentar. Não é o único, mas é um dos mais importantes, talvez. Eu me lembro que no ano passado foi feita uma pesquisa da Datafolha e 85% dos brasileiros se manifestaram contrários a essa figura dos supersalários. Então, é importante, sim, moralizar esse assunto. É importante por 2 razões. Porque a gente perdeu a vergonha de descumprir a Constituição, né? A Constituição Federal sempre teve essa regra, a Constituição de 88, então já são 37 anos, de
existência de uma regra de limitação máxima para os servidores públicos. Não bastando essa regra, ela foi alterada 4 vezes ao longo desses últimos anos para reafirmar a figura do teto e para reafirmar que ele não pode ser vazado. O Supremo também tem dito isso, só que, até agora, o Supremo não foi capaz de dar uma decisão, como a gente chama no juridiquês, erga omnes, uma decisão que valha para todo mundo, dizendo da necessidade de um freio de arrumação e de se cumprir o que está previsto na Constituição Federal. Houve uma frouxidão. E o ano passado, no finalzinho do ano passado, e aí é esse gancho que o ministro Dino ele pega nesse caso concreto, porque o caso concreto ele chega meio a reboque e ele aproveita quase como uma carona para tomar essa decisão. Ele vai ser muito criticado, inclusive do ponto de vista processual, mas ele acho que faz um bom gancho quando ele diz assim, no final do ano passado, quando novamente a Constituição Federal foi alterada, para dizer que não basta uma lei vir a dizer explicitamente o que são as tais verbas indenizatórias, para dizer aquelas que podem efetivamente, porque na sua natureza podem superar o teto. O ministro Dino, então, ele olha para essa mudança constitucional e diz assim, olha, não basta a lei, agora a Constituição Federal exige que haja uma lei aprovada pelo Congresso de caráter nacional. Essa foi a grande mudança do ano passado. E aí diz ainda a Constituição, uma lei nacional que deve ser aplicada a todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. O gancho foi aí, quando ele identificou, nesse caso concreto, uma tentativa de furar o teto. Ele disse, gente, está na hora de parar esse assunto, não dá para a gente continuar a ficar julgando isso no varejo, porque o Supremo já decidiu isso N vezes. Vera. A gente precisa dar um freio de arrumação. Obrigado, Vera. Tem tanta coisa que você colocou, deixa eu puxar um dos pontos que você levantou aqui na sua participação até aqui, que é a sacudida, como você deixou bem claro, dada por essa decisão no mundo político. Leandro, qual é o tamanho dessa sacudida? O Dino, a gente observa, ele se transformou na figura do dia, né? Em termos de política, quando todo mundo estava falando sobre o caso Master, de repente agora a gente se vê retomando essa agenda da reforma administrativa e de alguma forma da moralização, de uma moralização que vem do próprio Supremo. Chama a atenção certamente o timing dessa decisão do ministro Dino. Primeiro, quando o Congresso ontem aprovou em pouco mais de 4 horas um projeto de lei reestruturando a carreira dos servidores do Congresso para favorecê-los. E justamente também, de alguma forma, parece dar recados internos quando a gente fala de moral. Ou seja, no momento em que o Supremo está fragilizado diante de uma pressão da opinião pública, diante da pressão do próprio Congresso, e também agora, de repente, com essa fala do presidente Lula, imagino que vamos abordar, né, em que menciona a possibilidade de discutir mandatos para os ministros do Supremo. E principalmente aqui, para encerrar a reflexão, quando a gente observa um Supremo desgastado com o caso Master e dividido nessa discussão do Código de Conduta, o Dino chega com uma decisão que certamente acaba sendo, eu diria, um pouco disruptiva dentro de todo esse contexto político dominado pelo Master. Um tanto disruptiva foi a última expressão que o Leandro empregou, Daniel. Quão disruptiva é essa canetada do Dino? Se a gente for imaginar que o Dino fez a mesma coisa com as emendas parlamentares, colocou um freio de arrumação e isso teve um impacto, é um precedente importante. Emendas parlamentares a gente vai ter na primeira quinzena de março agora, daqui a poucos dias, os primeiros julgamentos e isso vai elevar um pouco a tensão entre os poderes e vai desagradar muito a Câmara, que vai se ver refletida ali coletivamente em 3 deputados que muito possivelmente vão ser condenados por desvios de recursos a partir de emendas parlamentares. Terá o mesmo impacto na tramitação de uma reforma administrativa, que é nosso primeiro assunto aqui? Me parece excessivamente otimista. A reforma administrativa é uma proposta que engloba
vários eixos, super salários, regalias, penduricalhos, sem dúvida fazem parte de um eixo importante com muito apelo popular, mas existem outros eixos dentro dessa reforma. Reestruturação de carreiras, metas e resultados, reorganização do que se chama de governo eletrônico. E todos esses pontos da reforma enfrentam muita resistência, seja do funcionalismo, seja da esquerda, não estou falando só do PT, o pessoal se manifestou muito contra, mas nem o governo tem uma posição unificada. Algumas áreas do governo apoiam, outras áreas são muito resistentes, como o Palácio do Planalto. Então, pensar que isso vai se traduzir em um impulso na reforma administrativa me parece excessivamente otimista para um ano muito curto, como é um caso. Se a gente pegar, tentar uma síntese muito rápida do que a Vera, o Leandro e o Daniel acabaram de dizer, Caio, a gente constata o seguinte: tem um enorme impacto político, mas parece transitar no âmbito das relações políticas entre os poderes, foi o que o Daniel acabou de ressaltar. O Leandro põe a isso a palavra disruptiva, ou seja, é um choque que vem de um Supremo até aqui no centro das atenções por ter pouca moral e volta a ocupar o centro das atenções por ter muita moral. Mas sai uma reforma administrativa? No curto prazo, não, William. Médio prazo, tenho minhas dúvidas, talvez no longo prazo, porque a situação vai ficando cada vez mais insustentável e é um ralo muito grande de dinheiro, é a forma como o Estado brasileiro é grande, inchado, ineficiente, enfim, tudo que a gente sabe. Agora, a resistência ao Congresso a esse assunto é tremenda, né? Resistência. A resistência, né? Os dois projetos que tem hoje no Congresso sobre esse assunto, um é de 2016, né, que está com a numeração de 2021, começou no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, está lá no Senado e piorou, porque a Câmara piorou ele abrindo 32 exceções aos supersalários e o Senado apresentou dezenas de emendas que abrem mais exceções do que a Câmara já tinha. Então esse não dá, esse seria o mais rápido, mas se aprovar piora a situação. O Senado conseguiu piorar um projeto que era bom. E a Câmara apresentou agora o mais recente, em julho, um projeto da Tabata Amaral com outros parlamentares, que quando a gente lê esse projeto e compara com a decisão do Dino, ele atende, né? Ele define o que são as verbas indenizatórias, define o que são as remuneratórias, as exceções. Só que esse projeto, foi apresentado 5 de julho, ele não andou. Está lá parado, não tem nem relator, enfim. É curioso porque quantas vezes aqui a gente no debate sobre política fiscal falou de reforma administrativa, não foi, Thaís? Ela é encarada como uma das ferramentas essenciais para equilíbrio de contas, porque ela daria racionalidade a um dos itens centrais de despesas, que é a folha. William, a reforma administrativa, ela inclusive pode, num primeiro momento, nem trazer impacto fiscal, mas ao longo do tempo essa é a expectativa, porque não é só o valor nominal do salário, mas é a forma. Tem uma outra lei que hoje pouco se falou, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina limite para gastos com o pessoal. E os penduricalhos não contam como remuneração. Então, a quantidade de estados, para o governo federal é mais difícil, porque o Poder Judiciário está sob outra rubrica. Mas a quantidade de estados e municípios que não cumprem a lei, na verdade, porque os penduricalhos estão todos fora, esse é um dos maiores desafios, inclusive dos secretários de Fazenda, que lidam com esse tipo de problema, porque a verba indenizatória, essa verba compensatória, que é um novo nome que aparece, porque já tinha indenizatória, agora surge a compensatória. Então, essa é uma aberração, que não atende, pela nomenclatura, não é só o nominal o valor, mas pela nomenclatura fere a outra lei. E o terceiro ponto é que não paga imposto. Não paga imposto de renda. Então, assim, são salários que podem até dobrar de valor e o servidor que está ganhando isso não contribui com a renda que ele recebe. Então, a distorção ela é completa. A reforma administrativa ela vai atacar
várias outras deficiências, por exemplo, a profusão absurda de carreiras que tem o Estado, né? E isso vale para todas as esferas, mas no governo federal é a mesma coisa, carreiras que nem existem mais. Aqui tem um ponto importante, porque a ministra Esther Dweck até tentou endereçar isso, fez algumas mudanças, mas acabou ficando tímido demais. O problema é que a forma como o Estado é desenhado hoje é o que acolhe a maior distribuição de cargos, a maior ocupação política do Estado. Na verdade, parece que você não precisaria tratar, para o negócio deslanchar, uma reforma administrativa como uma reforma administrativa. Se você pega alguns projetos que já tramitam, e bons projetos, PLs, não precisa nem ser PEC, né, com maioria simples aprovando, o problema não é o diagnóstico, ele já existe. Né? Os professores ali, a professora Vera é especialista nisso. O diagnóstico todo mundo tem. Você não tem a liderança para tocar esse projeto e você tem do outro lado uma resistência dos três poderes a isso. Vera, a gente tem, toda vez que se discute, num programa de jornalístico como esse daqui, que se discute questão de pagamento da folha de funcionários públicos, os seus privilégios, os penduricários, o que seja, o público fica indignado. Há uma série de mitos em relação a quem é o culpado e como se chegou a isso. Você consegue colocar isso, você consegue nos dar uma radiografia, como é que se chegou a isso? Olha, William, acho que a primeira informação que a gente tem pouca visibilidade está relacionada a entender quem são os servidores públicos brasileiros, né? Mais de 80%, quase 90% dos servidores públicos estão nos estados e municípios. Um pouco menos de 10% são servidores públicos federais. Se a gente olhar para a remuneração mensal do executivo municipal, que concentra quase 50% dos servidores civis hoje do país, nós estamos falando de uma remuneração de menos de R$3.000. O teto é 46, como vocês já mencionaram aqui, e os tais dos super salários, eles estão concentrados em pouquíssimas carreiras, majoritariamente nas carreiras que nós chamamos jurídicas, muitas do Judiciário, Ministério Público, as advocacias públicas. Tem alguma coisa no Legislativo, aliás, como vocês perceberam essa semana, com a movimentação do Congresso, e alguma coisa, mas muito pequena, no Executivo. Então, nós estamos nos referindo aqui a um percentual que, segundo um estudo recente do Movimento Pessoas à Frente, nós estamos falando em 0,4% dos servidores públicos brasileiros ganham super salários. Esse percentual representa, no ano de 2024 a 2025, de julho a agosto, 20 bilhões de reais. Então, quando a gente fala em supersalários, a gente explicita uma enorme desigualdade na remuneração dos servidores brasileiros. Tratar o tema dos supersalários significa enfrentar esta desigualdade e chamar a atenção para o fato de que esse escândalo ele atinge pouquíssimas carreiras e, majoritariamente, como eu disse, carreiras da área jurídica. Carreiras que têm muito poder de barganha, carreiras que têm capacidade de gerir o seu próprio orçamento, diferentemente da grande maioria dos servidores públicos brasileiros. Leandro, esse é um elemento central para a gente entender política no Brasil. A capacidade de grupos organizados, sobretudo aqueles que estão na máquina do Estado, de defender o que consideram que são os seus direitos, os seus interesses, e a partir daí, em íntima ligação com os partidos políticos, implementar essa defesa. Que força eles têm? Bom, o Gino aqui certamente está enfrentando grupos corporativos de peso, acho que em vários sentidos. Primeiro, obviamente, aquelas carreiras que a doutora aqui mencionava. Também o Gino provoca, ao mesmo tempo, eventualmente até pares dentro do próprio Supremo e corre até o risco de, não sei se ficar isolado, acho que estaria antecipando muito esse cenário, né? Mas o Gino até aqui tem levantado essa bandeira da moralização. Daniel bem lembrava da questão do orçamento secreto, inclusive determinando uma cariação, um acaramento, né, entre
entre um parlamentar e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, aí a gente observa o tamanho do problema que o Dino está comprando. A questão é saber como é que essa agenda pode evoluir. O Dino terá apoio dos pares? Os pares interpretariam essa ação do Dino de alguma forma como um movimento tático até para aliviar pressões sobre o Supremo, ou vão interpretar que o Dino eventualmente até está levantando essa bandeira moralista para questionar ações dos pares, como por exemplo o que está acontecendo agora no caso Master? E aí uma pergunta que eu abro, assim, quando a gente estava pensando aqui, refletindo sobre essa ação do Dino, eu me lembrei automaticamente, vocês devem saber, né, lembrar do ministro Joaquim Barbosa, né, que depois de ter uma exposição importante no caso do Mensalão em 2006, ele acabou posteriormente avançando, depois não concretizando, mas avançando num projeto presidencial, considerando a figura aqui do Dino e o elevado perfil político. Digo, foi governador, foi ministro do governo Lula, chega hoje ao Supremo. E aqui a pergunta que deixo até como provocação, né? Justamente imaginando talvez um projeto político pessoal, mas agora voltando à questão do William, ele compra uma briga com o Legislativo, ele provoca o Legislativo a legislar sobre essa questão dos penduricários, né, dos benefícios, e provoca justamente atores importantes dentro do Poder Judiciário. Dino for President, Daniel. É uma ótima cogitação, porque o PT vai precisar achar um outro candidato em 2030, com o Lula reeleito ou sem ele reeleito. E aí, se você pensar no candidato mais óbvio, que é Fernando Haddad, é um candidato que muito provavelmente terá acumulado 4 derrotas seguidas nas urnas. Se for candidato ao governo de São Paulo, ele definitivamente não entra como favorito, e isso o fragiliza como potencial candidato a presidente. William, só queria fazer uma menção rápida, que eu acho que é um tema que passou despercebido ao longo dessas discussões, e não quero tirar o foco do mérito e do conteúdo da decisão, mas impressiona muito a velocidade com que a decisão foi tomada, e isso nos remete ao procedimento, no caso dos penduricários aprovados pela Câmara, assim como já tinha sido em outros casos. Se a gente for pensar, a presidência do Hugo Motta prometia ser o contrário do que era o estilo Arthur Lira, que era o famoso Tratolira, né? Você tinha uma surpresa a cada semana ali no plenário com um assunto que não estava no radar e que era pautado, aprovado muito rapidamente. O Hugo Motta prometia previsibilidade. E a gente estava aqui, me lembro perfeitamente, a gente estava aqui no WW, encerrou um WW, quando a gente acordou no dia seguinte, tinha aposentadoria especial para agentes de saúde. Isso não estava pautado. No Senado, no fim do ano passado, em menos de 2 minutos de discussão, foi aprovada a redução da jornada de trabalho como se fosse um tema menor. E agora a gente viu um assunto fora da pauta em 5 horas com essa dimensão. Então, isso começa a irritar muita gente dentro do próprio Congresso, mas especialmente no setor privado, porque cada uma dessas discussões são interesses também que são atingidos. E isso não era o que estava combinado ou prometido. E o Hugo está querendo? Bom, está querendo e não está conseguindo limpar a barra dele. Tentar... Porque ele falou de reforma administrativa. Que não andou. Então, por isso que eu estou te fazendo a pergunta mesmo. Porque eu me lembro aqui, o ano passado, quantas vezes a gente encontrou o Hugo dizendo para o governo: olha aqui, eu vou adiante com essa reforma administrativa, se vocês não controlarem as despesas, eu venho com a reforma. Arthur Lira tinha isso como bandeira também. Também, herdou. E aí? Não, o Hugo Motta, o que ele tenta fazer, essa semana... Ele, além da questão dos servidores, ele conseguiu tirar do Palácio do Planalto um instituto de educação na cidade dele. E tem o pai senador, candidato a senador, que é o grande objetivo do Hugo Motta hoje, é conseguir que o pai, na boa, tenha apoio do Lula na eleição lá para o Senado na Paraíba. É isso. A jogada dele hoje é em 2 frentes. Primeiro, fazer o pai senador e se reeleger deputado, e tentar, de alguma maneira, conseguir limpar a barra e afastar essa imagem de um presidente da Câmara mais fraco dos últimos 10 anos, 15 anos, talvez. Porque ele pegou uma sequência de presidentes de Câmara forte, primeiros ministros, né, Eduardo Cunha, Rodrigo Maia, Arthur Lira, e chegou na dele
e ele não consegue nem levar adiante pautas, e as pautas que ele consegue levar adiante são ruins, né? Por exemplo, uma aprovação de benefícios para servidores. Por exemplo, diversas outras pautas que, né? Então, onde avança é ruim e onde deveria avançar fica parado. É isso. William, eu estava lembrando aqui, ouvindo a Vera falar do diagnóstico, né, eu estava lembrando aqui, em 2017, o Banco Mundial fez um relatório gigantesco sobre o Brasil e ali ficou... essas discussões. Foi exatamente esse relatório, foi citadíssimo. Pautou boa a discussão lembrança. e, Boa assim, lembrança. e teve uma reação fortíssima a ele, porque ele escancarou essas anomalias todas e, principalmente, né, fazendo uma deferência importante que a Vera lembra, que é o serviço público brasileiro, ele é maciçamente formado por pessoas de baixa renda, com carreiras que não chegam perto dessa elite. Essa elite mesmo, ela é muito pequena, mas é uma elite que está tão descolada. E você vê, vai fazer 10 anos que o Banco Mundial entrega aquele mapa para a gente, daquele documento super extenso que mostra lá em 2017 a diferença, inclusive, do que recebe a elite do funcionalismo público na comparação com carreiras parecidas no setor privado, que assim, consegue ser maior até. E o que a gente viu de lá para cá foi uma profusão de rotas de fuga desse debate. Mesmo em alguns momentos, por exemplo, presidência da Câmara dos Deputados sob Rodrigo Maia, quando ele vence, no discurso de vitória dele, ele coloca a reforma administrativa como um projeto seu prioritário. E ele tinha em mãos um projeto com a assinatura de Armínio Fraga, Carlos Ari Sanfield e a Ana Carla Abrão Costa. E cadê esse projeto? Desapareceu. Então, é uma pauta que o Congresso Nacional, mas também o governo Lula também é contrário à reforma administrativa porque acha que demoniza o funcionário público. Mas de qual funcionário público? Uma força muito grande dos sindicatos. Né? Exato, mas de qual funcionário público a gente está falando? Nós estamos falando dessa massa de servidores que atende aos municípios e aos estados? Ou nós estamos falando da elite do funcionalismo, que esse sim tem cadeira em Brasília para fazer pressão, né? E só para completar aqui, de como o Poder Judiciário, hoje mais cedo na hora H, recebemos o Oscar Vilhena, que lembrou que a maioria dos penduricalhos, por exemplo, que hoje coloca os servidores do Poder Judiciário numa condição completamente equivocada e separada do resto, foi criada dentro do próprio Poder Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça. Nem pelo Congresso Nacional passou. Vera, o que dos textos, e você é especialista nisso, dos textos que tramitaram recentemente, ou tão, como o Caio mencionou, 2 pelo menos, né? Sim. O que você considera adequado do que existe no papel? Olha, eu resgataria, como trouxe aqui a Thaís, esse texto que em 2021 foi elaborado pelo Carlos Ari, pelo Armínio e pela Ana Carla. Eles elaboraram uma proposta de lei complementar federal que tinha o objetivo de ser usado como uma espécie de referência pelos outros entes, sempre que quisessem pleitear algum tipo de apoio federal para os seus programas de equilíbrio ou recuperação fiscal. Então, diferente da proposta recente do Hugo Mota, que era muito abrangente e pretendia atingir a União, estados e municípios, aquela proposta partia de um senso de realidade muito mais prático de dizer, vamos estabelecer uma regra para a União, e estados e municípios podem aderir à mesma ideia. O que ela tinha? Ela tinha um caminho para enfrentar o problema, que era dizer o seguinte, numa primeira etapa, diminuir o número de carreiras, implantar um planejamento unificado da força de trabalho, especialmente implantar avaliação de desempenho unificada dos servidores, e como essas medidas não são fáceis de ser aprovadas, dependem de muitas deliberações legislativas, a ideia era que a União Federal ela não fizesse novos concursos públicos, ela congelasse a sua força de trabalho enquanto essas medidas elas não fossem feitas. Fazer isso por uma determinação de uma proposta de lei complementar federal. Essa é uma ideia que pode ser resgatada, que pode ser utilizada daqui para frente. Eu lembraria, como já disse aqui o Caio, o projeto de lei 3328 de 2025, que foi apresentado pela deputada Tabata Amaral
cuja qualidade é indiscutível, porque ela conseguiu organizar de maneira bastante satisfatória quais são as parcelas que podem ser consideradas efetivamente indenizatórias, limpando aquela porcaria que ficou, esse projeto 27 e 21, que o Caio havia mencionado. E eu vou trazer um tema que a gente ainda não comentou aqui hoje, mas que também está no Congresso Nacional, e que o deputado Pedro Paulo, o relator da proposta da PEC 38, acabou incorporando no relatório dele, que eu considero um tema muito relevante, que é o tema da contratação temporária. Esse projeto de lei também está no Congresso, é o projeto de lei 3069 de 2025, e ele tem um grande mérito de trazer uma regra nacional para a contratação temporária. Porque vamos lembrar, o ano passado, ano retrasado, a gente também teve uma mudança importante, de novo o Supremo Tribunal Federal atuando nesse cenário político. Durante mais de 20 anos, o Supremo barrou uma tentativa de alterar a Constituição Federal, quando deu uma liminar lá atrás, que suspendeu a emenda constitucional 19, mas finalmente, hoje, se reconheceu que essa mudança feita no governo Fernando Henrique Cardoso é válida. Qual mudança? É possível que a administração pública ela contrate servidores, não só no regime estatutário, mas também no regime seletista, a contratação por tempo determinado. E o poder público pode lançar mão desses variados instrumentos dependendo da situação concreta. São possibilidades que podem ser utilizadas pensando do ponto de vista do planejamento, inclusive do ponto de vista fiscal. E esse projeto que eu mencionei, que trata da contratação por tempo determinado, eu acho que é muito importante, porque ele tende a reduzir em muito a litigiosidade, porque estados e municípios, dada a ausência de uma regra clara, quando lançam mão desse instrumento, acabam tendo as suas decisões questionadas no judiciário e fazendo com que as suas deliberações e os gastos daí envolvidos acabem ficando mais caro, a emenda pior do que o soneto. Então, tratar desta forma de prestação de serviço por tempo determinado dentro da administração pública também é um elemento chave importante quando se coloca dentro do guarda-chuva a reforma administrativa. Vera, obrigado. Eu vou indo para o final desse segmento no programa, mas aí eu vejo que a gente volta para a questão inicial, Leandro, sobretudo depois dessa mini aula que a Vera nos deu agora sobre quais são as peças legislativas em tramitação e a importância relativa de cada uma delas. Eu volto ao seu uso da expressão disruptivo em relação ao choque político causado por essa canetada hoje do Dino. Diante dessa disrupção, o que é que você vê de possibilidade no contexto político atual de algo do que a Vera acabou de mencionar prospere? Dependerá muito do apoio e da posição dos colegas do Dino dentro do Supremo. Até aqui, o Dino tem atuado de forma autônoma, né, com decisões monocráticas, seja no caso do orçamento secreto, seja no caso agora também dos penduricários, né? Eu acho que ele terá que, eventualmente, se articular internamente, ver qual é a receptividade para tocar essa agenda. Obviamente, houve uma provocação ao Legislativo, a tendência é que o Legislativo não reaja a essa provocação. Muitas vezes o Legislativo opta por se omitir justamente por não ter uma posição definida, não ter uma maioria e também, evidentemente, por sofrer pressões de atores, né, de corporações muito poderosas dentro do próprio Congresso. Eu olharia mais neste momento para ver qual é a articulação e o nível de adesão que o Dino vai ter dentro da própria Corte e ver também como os atores que estão sendo prejudicados pela decisão do Dino vão se articular, tanto no Congresso quanto no âmbito do Supremo.